Se você de repente também está vivendo uma vida às vezes muito acelerada, está se sentindo infeliz, você repensar de repente também um pouco a sua vida, quem sabe você também não pode tomar uma decisão de fazer um intercâmbio, fazer uma experiência diferente na sua vida. Fica aí a dica para você. Quer saber como viver uma experiência incrível de intercâmbio após os 40? Vem com a gente nessa aventura. Vai embarcar agora, vem com a gente aí. Olá, meu nome é Ivanil, tenho 44 anos. Meu nome é Eliane, tenho 44 anos. Nós estamos aqui em Gold Coast, Austrália, uma cidade que está localizada mais ao nordeste do país, uma cidade com um clima muito legal, muito confortável. Tem ali uma referência parecida com algumas cidades do nordeste do Brasil, e é uma cidade que tem muitas praias, um lugar incrível, tem uma vibe super praiana, muito incrível para quem gosta de um clima agradável, para você fazer esporte, muita coisa ao ar livre para fazer. Então a gente veio para um intercâmbio em família e a gente escolheu a dedo essa cidade, com essa vibe maravilhosa de você estar no local onde dá a impressão que você está vivendo o tempo todo em férias. Também escolheu por conta do clima, porque a nossa cidade, a gente morava no Brasil, Cuiabá, Mato Grosso, uma cidade muito quente. Então a gente escolheu um local que fosse pelo menos parecido o clima, né? Aproximado, não tão quente quanto Cuiabá, é claro, mas um clima agradável, um clima que não fosse muito frio também. Decidiu Gold Coast, Austrália, por conta dessas referências. A gente quis construir esse canal para pessoas que às vezes estão numa fase da vida após os 40 e as pessoas têm a impressão de que às vezes você já está velho, já não tem muitas mais possibilidades para você viver. E a gente está aqui justamente para mostrar que não. Temos até um ditado muito conhecido todos que diz que a vida começa aos 40 ou pode começar aos 40, depende de você. Então a gente está aqui para mostrar que sim, é possível você ter essa experiência, é possível ter uma experiência maravilhosa de intercâmbio após aos 40 anos de idade, e a gente está aqui com esse canal para mostrar quais as oportunidades pode te esperar no intercâmbio aqui fora, os desafios que você vai poder enfrentar, que você vai enfrentar, para você se preparar, quais as abordagens que a gente pode mostrar que vai te ajudar se você encontra nessa fase da vida com uma vontade de ter um desafio, fazer algo diferente. Às vezes você está cansado da sua vida, da sua rotina, era o que a gente vivia, uma rotina muito maçante, e a gente decidiu ter essa experiência internacional justamente para viver coisas diferentes, sair daquela rotina maçante. E se você se encontra nesse momento em algo parecido, uma situação parecida, vem com a gente que a gente vai mostrar quais as possibilidades, oportunidades e desafios que você pode encontrar com um desafio desse. A gente gostaria de abordar qual foi o motivo que fez a gente escolher Gold Coast para essa experiência internacional, essa primeira experiência. A gente pesquisou muito sobre cidades da Austrália e a gente descobriu que, pelo nosso perfil, que a gente estava buscando de uma cidade bacana, a Gold Coast foi a cidade que realmente se enquadrou dentro do que a gente estava buscando, que a gente estava procurando, por ser uma cidade que tem muitas praias incríveis, e também tem parques e muita coisa para se fazer ao ar livre. Então ela é conhecida como a cidade dos aposentados da Austrália. Muitas pessoas se aposentam em diversos outros locais do país, vêm para cá para desfrutar da sua aposentadoria, do seu tempo livre, porque tem muitos parques, muitas coisas bacanas para se fazer ao ar livre, esportes, pessoa que gosta de esportes náuticos, muita coisa à beira da praia, ao ar livre. Você vai encontrar aqui no Gold Coast muitas opções. Então esse foi um dos motivos que a gente escolher a Gold Coast como esse lugar para a gente ter essa experiência. O que é interessante aqui no local é que temos os dois mundos. A parte tranquila de uma cidade litorânea, é uma cidade de médio porte, e também prédios altos e cenário urbano de uma grande cidade. Então o Gold Coast sintetiza os dois mundos, e isso que é o mais legal. Então quem gosta de atividades ao ar livre tem, quem gosta de curtir a night também tem opções, e é muito interessante morar aqui. A gente está morando no bairro do Surf Paradise há quase 2 anos. Interessante porque quem mora em Surf Paradise, tem muita gente que até prefere morar um pouco mais afastado, porque Surf Paradise é a região central, onde se encontra muitos bares, restaurantes, clubes. Então as pessoas que gostam de uma atividade noturna intensa
Surfers Paradise definitivamente é o melhor local que você vai encontrar tudo isso e muito mais. Ao mesmo tempo de você ter lindas praias, locais incríveis, um pouco mais quiet, como se diz aqui na Austrália, um pouco mais sossegado, mais tranquilo, em Surfers Paradise você vai encontrar toda a badalação, todo o movimento de uma cidade de um porte médio para grande. Então você encontra todas as atividades de diversão, muita coisa interessante para se fazer à noite, principalmente. É muito agitado, até muito tarde você vai encontrar uma boa opção se esse é o seu caso. Uma curiosidade é que a maioria do comércio fecha às 5 da tarde, inclusive shopping. Então, se você quer fazer compras, tem que ir bem cedo. É mais interessante é que em surfs, alguns clubes abrem às 9. Quem gosta de curtir a night começa depois das 9. Em surf, tem alguns outros clubes que meia-noite acabou as festas, a maioria das festas meia-noite já acabou. Porque aqui a vibe dos australianos é isso, curtir mais cedo. Né? Levanta-se mais cedo, dorme mais cedo e aí toda a vida é mais cedo. Esse é um ponto curioso da vida australiana, isso é muito interessante a galera saber, e diferente do Brasil, a Austrália ela começa muito cedo, então todos os trabalhos, principalmente os trabalhos que a gente chama aqui dos trades, que são na área da construção e afins, eles começam por volta das 6 da manhã, então o cotidiano do australiano, ele começa entre 4h30 e 5 da manhã, a galera sai para ir para o trabalho, pega as rodovias, as estradas, todos os trabalhos começando ali por volta das 6, entre 6 e 6h30, e depois finalização em torno de 2 a 2h30 da tarde, estão praticamente todos os trabalhos finalizados. Então, normalmente, a partir das 3, 3h30 da tarde, tá todo mundo em casa, a galera curte muito essa vibe do surf, quem gosta do surf, e simplesmente poder curtir um parque, fazer uma atividade, uma caminhada na praia e diversas outras atividades externas que eles gostam muito, levar as crianças para o parque, passear, quem tem criança, tem muitos parques com brinquedos para as criançadas aproveitarem, se divertir, então tem muita coisa para acontecer outside aqui que a gente fala, muita coisa fora, externo. Então isso é uma diferença do australiano, sendo que no Brasil a gente tem muito essa questão de começa até 7h30, até às 8 horário comercial e vai até às 5, 6 horas da tarde. Aqui, às 3 horas da tarde, já estão todos os trabalhos encerrados e a galera já está na atividade de aproveitar o lado bom da vida, né? Que é você fazer um esporte, ler um livro, qualquer outra atividade interessante que você gosta de fazer, seja em família ou seja sozinho, para aproveitar o esporte náutico, um surf, jet ski. É uma coisa bem bacana aqui na Gold Coast, tem muitos canais, a galera gosta muito de jet ski, porque eles são interligados os canais, então a galera gosta de estar passeando de jet ski, às vezes na parte da tarde, final da tarde, e finais de semana você vai encontrar todos os canais lotados de barcos, lanchas, jet ski, a galera curte muito esse tipo de esporte náutico aos fins de semana. Então isso é bem interessante sobre a vibe desse lugar, que é como se você estivesse vivendo em férias o tempo todo. Isso é muito incrível, você sentir essa atmosfera que é muito diferente do Brasil, pelo menos aonde a gente vivia, que é muita correria, sempre muito trabalho, a gente pensando sempre o tempo todo em trabalho, atividade com relação ao trabalho, pouco você consegue aproveitar para ter um tempo de qualidade com a família, pensar em passear com os filhos ou fazer uma pescaria, alguma coisa assim. Para a gente era muito difícil, era uma realidade que não fazia parte da nossa vida. Uma outra diferença de Gold Coast é que aqui tem vários parques temáticos. Inclusive, a gente vai levar vocês em alguns deles que a gente já participou, já curtiu. Então, é muito gostoso você ir num local onde tenha várias atividades, né? Montanha-russa, várias outras atividades bem interessantes, andar de helicóptero, vocês vão ver aí em algumas tomadas. Então, o Gold Coast, ele concentra a maior parte aqui da região dos parques temáticos. Acredito que são 7 parques temáticos no total. Tem para todo gosto. Tem o parque aquático, tem o parque de diversão, tem o da DC, que é dos personagens, então tem paradas também. Tem o SeaWorld, a DreamWorld. O pessoal costuma dizer que a Gold Coast é como se fosse Miami nos Estados Unidos, porque é uma cidade costeira, onde tem umas praias muito lindas, né, praias incríveis, e você tem esse contexto dos parques. O contexto é bem interessante, tem muitas opções de diversão dentro desses parques. É muito interessante você ver essas outras possibilidades além das praias e outras atividades que você pode desfrutar aqui também. Gold Coast é uma cidade, ela é muito procurada por turismo interno, principalmente por causa desses parques e das praias maravilhosas que tem aqui. Então, o australiano, ele já tem o costume desde antes da fundação da cidade de vir de caravana, trailer e passar as férias aqui. Então, é muito comum, tem parques já preparados para isso, tem parques que você tem a disponibilidade de água, de cozinha comunitária, de banheiro com água quente, para você estacionar ali seu carro e curtir suas férias em família.
A diferença é que a Gold Coast, ela sempre, como ela disse, sempre foi o destino preferido das pessoas tirarem as férias, porque você tem praia na Austrália em todos os lugares que você vá. Mas a Gold Coast, como ela está situada ao Nordeste, ela tem um clima favorável, você vai ter muitas praias incríveis em outros lugares, mas às vezes você vai ter umas regiões que vai ter muito tubarão, muitos animais selvagens, que você não consegue desfrutar das praias, como lá para o norte, você vai ter Darwin, outros lugares que tem praias maravilhosas, tão quanto aqui em Gold, mas você vai ter crocodilo de água salgada, arraias perigosíssimas, tubarões, e aqui na Gold Coast você praticamente não tem essa questão de crocodilos. Tubarões é muito raro, mas às vezes acontece, mas não é comum de você ver, então acaba se tornando um local muito seguro para você vir e desfrutar. E sem falar do clima, que você faz aqui muitos dias de sol, a turma costuma dizer que faz mais de 300 dias de calor aqui, de sol, então acaba tendo a opção de ter o clima favorável, a estrutura, a cidade oferece uma estrutura muito grande no entorno das praias, né? A gente vai ver aqui que todo o entorno da praia, a cerca de 10 quilômetros, acredito, um pouco menos, um pouco mais, você vai ter banheiros, churrasqueiros elétricas e toda a infraestrutura legal para você vir com o seu trailer, que isso é muito comum do australiano, você ter uma caravan ou um trailer, você vir passar um final de semana, 10 dias, 2 semanas de férias e aproveitar tudo que a cidade tem de melhor para oferecer. Gold Coast é uma cidade multicultural. A gente tem muitos países aqui num local único. É muito interessante ir no supermercado, no shopping, onde a gente pode observar várias culturas no mesmo local. Ir no supermercado é uma viagem ao redor do mundo. Tem alguns corredores onde encontramos os indianos falando a sua língua, outro corredor, os chineses falando sua própria língua, em outros corredores brasileiros. Então, assim, você viaja ao mundo no mesmo local. É muito legal, muito interessante. Outro fator importante aqui é o respeito que os australianos têm em outras culturas. É muito comum termos festivais internacionais onde podemos ver várias culturas, cada cultura, como que é a sua cultura no seu país, e isso é muito interessante. Recentemente teve um festival onde podemos ver chineses fazendo uma parte cultural, os indianos fazendo a sua parte, os brasileiros participaram também, então é muito interessante o interesse que o australiano tem nas outras culturas. Quando a gente fala que é brasileiro, eu gosto do seu país, é muito interessante essa parte de respeito que a gente pode observar aqui. Inclusive, andando no centro, ali em Surfers, você tem os Hare Krishna fazendo seus rituais na rua, chamando o pessoal para poder participar da sua cultura juntamente com eles. E aí a gente pode ver o respeito que os australianos têm. E isso é uma vibe muito boa, morar num local onde você é respeitado de onde você vem. É importante a gente salientar também que às vezes a pessoa pode até falar, mas alguém me disse que teve algum problema com relação à cultura do seu país, desse país ou daquele outro. A gente está reportando, a gente quer deixar claro que a gente está reportando a nossa experiência. Então, tudo que a gente tem vivido aqui nesses 2 anos, a gente não teve nenhum problema com relação à cultura, ou questões raciais, questões de preconceito. A gente não sofreu nenhum tipo até hoje, não tivemos, e a gente não conhece alguém que sofreu. Mas a gente quer deixar claro que isso é a nossa experiência, né? Às vezes a pessoa pode falar, porque fulano me disse, essa é a nossa experiência. Então, o tempo que a gente tem vivido aqui em Gold Coast, a gente pode ver os Hare Krishna, o pessoal da Índia, de outros países, fazendo seus festivais religiosos, suas festas culturais, todo mundo respeitando, não vimos nada que fosse de respeito com relação à cultura, à religião. Então isso é uma questão, ao nosso modo de ver, isso é muito respeitoso por parte da Austrália, dos australianos, porque a Austrália ela tem uma parte muito grande com a população de pessoas de outros locais, seja aqui da Ásia, seja da África, de outros lugares, da Europa. Então a gente percebeu que tem muita gente de várias partes do mundo aqui, inclusive brasileiros. Então, inclusive aqui em Gold Coast é conhecida como um dos maiores locais que tem a população de brasileiros, uma das maiores da Austrália. Então isso é muito interessante a gente também abordar, que é o nosso ponto de vista. Pode ser que tenha em outros locais, cidades menores. O que a gente quer abordar é a nossa experiência, é o que a gente tem vivido, sentido e é a nossa impressão, é o nosso olhar. O que facilita, eu acredito, que Gold Coast é uma cidade turística. Então, eu acredito que esse respeito e para outras culturas, eles já têm, justamente por ser uma cidade turística. Cidades do interior a gente não teve contato. Então, o que a gente está falando é que a gente tem de contato aqui em Gold Coast. O principal fator, o primeiro fator preponderante que nos levou a começar a repensar toda a nossa vida foi quando, em um momento, eu estava conversando com uma pessoa
que foi muito importante no começo da nossa empresa. Essa pessoa foi a primeira pessoa que acreditou no nosso projeto, e ele estava passando por um problema de saúde muito grave, onde ele estava há 6 meses sem andar e estava se recuperando. Enquanto eu conversava com ele sobre o que tinha levado a ele passar por aquela situação, ele começou a me relatar que ele estava vivendo sob um estresse muito forte, trabalho excessivo, sem se preocupar com a saúde, muitas vezes se alimentando mal. Enquanto ele conversava sobre aquilo comigo, eu comecei a repensar e me passava como se fosse um filme diante de mim, que tudo que ele tinha passado era o que eu estava vivendo exatamente naquele momento. A gente com uma vida só pensando em trabalho, o tempo todo em trabalho, muitos problemas, e enquanto ele me falava, aquilo vinha diante dos meus olhos, eu comecei a repensar a toda a minha vida, se realmente tudo aquilo que eu estava buscando, tudo aquilo que a gente entendia que era importante ter na vida, coisas materiais, bens materiais, na verdade a gente não se preocupa, às vezes passa a se preocupar muito menos com a nossa saúde, com o nosso estilo de vida, e passa a se preocupar apenas com coisas materiais. Então, depois de eu ter conversado com ele, eu comecei a repensar o meu estilo de vida que eu estava vivendo, e comecei a conversar com ela sobre se realmente as coisas que a gente estava buscando eram realmente as coisas que iam nos trazer felicidade, iam nos deixar mais felizes. E a gente chegou ao consenso de que tudo aquilo que a gente havia conquistado, que era conforto, que às vezes é diferente de qualidade de vida, às vezes a gente confunde, as pessoas entendem que qualidade de vida às vezes é ter bens, e às vezes você pode ter conforto e ter qualidade de vida, às vezes você pode ter conforto e não ter qualidade de vida, são coisas que não necessariamente andam junto. Então você pode ter uma coisa e necessariamente não ter a outra, que era o nosso caso. A gente tinha um conforto, mas não tinha uma qualidade de vida, a gente vivia extremamente estressado, não tínhamos um tempo de qualidade junto para sair, fazer um passeio, a gente não tinha tempo para aproveitar isso de forma mais consciente, de forma mais abrangente. Então foi aonde a gente decidiu repensar toda a nossa vida, e aí a gente chegou ao ponto de sair para onde, né? O que fazer, para onde ir, qual decisão tomar. Esse foi o ponto de partida onde a gente começou para poder tomar a decisão de ter essa experiência internacional. Bom, pessoal, então a gente estava falando sobre os motivos que levou a gente a tomar essa decisão de sair do Brasil, viver uma experiência internacional, né? Se você de repente também está vivendo uma vida às vezes muito acelerada, está se sentindo infeliz, você repensar de repente também um pouco de sua vida, quem sabe você também não pode tomar uma decisão de fazer um intercâmbio, ter uma experiência diferente na sua vida. Fica aí a dica para você, de repente você pode parar e ver esse vídeo aqui, e esse vídeo levar você a pensar sobre a vida que você está levando, estimular você a repensar seus motivos, a sua vida, os seus objetivos, e de repente você pode se encontrar em um momento de ter a decisão também de ter uma experiência internacional, tá bom? Fica a dica para você, de repente pode servir para você também, assim como foi pra gente. Bom, galera, se você ficou com a gente aqui até o final, a gente gostaria de novamente chamar você a deixar o joinha, deixar o like aqui embaixo pra gente, se inscreva no nosso canal, isso vai acabar motivando a gente a estar aqui fazendo novos vídeos. E se você por acaso tem interesse nesse tipo de assunto, deixe seu comentário aqui abaixo, o que você gostaria de saber, experiências fora do Brasil. O próximo vídeo pode ser sobre o seu comentário, então a gente gostaria que você desse o seu like pra gente, se inscreva no nosso canal, e se por acaso você tem algum interesse nesse intercâmbio, procura a gente no nosso Instagram, que a gente pode estar te ajudando, né? Tem a equipe que cuida do nosso caso, que são profissionais super competentes, equipe super treinada há muitos anos, lida com experiência de intercâmbio, principalmente com experiência de intercâmbio em família e pessoas com mais idade, com mais de 40, inclusive. São situações um pouco diferentes. Normalmente é um perfil diferente, às vezes as empresas de intercâmbios tradicionais não têm muito interesse nesse perfil, às vezes colocam uma série de dificuldades, de restrições. Então, de repente, se você, essa pessoa, tem interesse, entre em contato com a gente através do nosso Instagram, a gente pode estar te dando algumas dicas, te recomendando a equipe de profissionais que cuida do nosso caso é em família e tem essa questão de mais idade, aconselhando você, olhando o seu caso e te dando as instruções corretas de como você pode também ter a oportunidade de viver uma experiência dessa, tá bom? A gente gostaria de agradecer a vocês que ficou até o final aqui. Deixe o seu like novamente, deixe o seu like pra gente e siga a gente no nosso canal. A gente vai estar fazendo outros vídeos falando de outros assuntos, né? Super relevante, sobre pontos positivos, negativos, sobre várias situações de experiência que a gente já teve nesses 2 anos aqui de Austrália. E então a gente aguarda
que você possa estar aí nos seguindo e dando também deixando o seu comentário aí, deixando pra gente o que você pensa, se você gostou, se você não gostou. Siga a gente aí, beleza? Por enquanto, Obrigada. nosso obrigado e até o próximo. Obrigada, a gente quer muito agradecer a audiência de vocês. E estamos aqui disponíveis. Manda um direct lá que a gente responde. É isso aí. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.